Meu amigo policial militar, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Renato Ramos, especialista em Direito Administrativo e Penal Militar, e neste vídeo eu vou compartilhar com você os segredos para uma carreira de sucesso na Polícia Militar, para você afastar o medo de constrangimentos durante atendimento de ocorrências, toda a insegurança da atividade policial, afastar também aquela sensação de falta de reconhecimento, de que só sabe o mínimo para não passar dificuldades, ou a sensação que desconhece questões básicas da sua atividade. Então, o que esperar do vídeo de hoje? Então, melhora da confiança, maior reconhecimento, maior segurança, precisão e assertividade na sua tomada de decisão e maior controle e previsibilidade na sua atuação. Isso com certeza vai transformar a sua carreira e te trazer muito mais paz e tranquilidade para você encerrar o seu serviço e ir para casa sem qualquer preocupação. Aquela vida que você projetou no início da sua carreira na Polícia Militar, ela é possível e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você já chegou até aqui, o que eu te recomendo agora, para que você tenha a máxima atenção e realmente possa usar o que nós temos hoje para ser uma verdadeira mudança na sua carreira. Que você pegue o seu celular, pegue o seu computador agora e possa se isolar e prestar o máximo de atenção em um lugar que ninguém vai te incomodar. Se possível, coloca fone de ouvido. Fique extremamente atento a essa aula porque eu vou te ensinar os 3 pilares para transformar a sua carreira na Polícia Militar. Então, pessoal, como prometido, a aula de hoje abordará 3 pilares para uma carreira de sucesso na Polícia Militar. Então, primeiro pilar, segurança jurídica. O segundo, controle e previsibilidade na sua atuação. E o terceiro é a precisão na sua tomada de decisão. A segurança jurídica trará mais tranquilidade na sua ação, vai tirar aquela pressão do dia a dia de que a qualquer momento você pode ser comunicado. O controle e previsibilidade nas suas ações vão te trazer a certeza que você atuou da maneira correta, encerrando aquele serviço, por mais complexas que sejam as ocorrências daquele dia, tendo a certeza que fez o correto, tudo de acordo com as normas, diretrizes e portarias da Polícia Militar. E uma atuação com precisão proporcionará maior assertividade na sua tomada de decisão para que você tenha a certeza que, seja a ocorrência que for, você não terá dissabores profissionais, como por exemplo a instauração de processos exoneratórios como o PAE, o PAD, o CD e o CJ. Mesmo que a sua ocorrência ela seja verificada minuciosamente na análise da sua COP, você terá a tranquilidade de não levar nenhuma dor de cabeça do trabalho para casa. Então você precisa assistir esse vídeo com muita atenção até o final. E o primeiro passo é ter muito claro onde nós desejamos chegar, onde você deseja chegar. É traçar a sua meta. E na parte profissional, a meta de todo policial militar se resume a ter uma carreira de sucesso na Polícia Militar. E o que é ter uma carreira de sucesso na Polícia Militar? É aquela em que você consegue afastar o medo de constrangimentos durante atendimento de ocorrências, toda a insegurança jurídica da atividade policial, uma carreira onde você se sente reconhecido, seguro de sua atuação, sabendo que está agindo conforme as normas, diretrizes e portarias da Polícia Militar. No final é ter paz, fazer o que precisa ser feito e voltar para sua casa com tranquilidade. Mas como chegar lá em um sistema tão rígido? E o primeiro passo para a gente chegar lá, para a gente ter uma carreira de sucesso na Polícia Militar, nós vamos precisar entregar mais soluções que problemas, seja para a sua equipe, seja para o seu pelotão e para a própria Polícia Militar. Esse é o primeiro parâmetro para ter uma carreira de sucesso, entregar mais soluções que problemas. E para isso, você precisa entender o que a Polícia Militar espera de você como policial e como você pode atender a instituição e não entrar em um conflito constante, sempre dizendo que a Polícia Militar não te valoriza. Claro que tem injustiça sim, mas em muitas vezes o policial militar poderia, melhorando a sua entrega, a qualidade do seu serviço, evitar inúmeros dissabores. Então entender o que a Polícia Militar quer de você é diferente de abaixar a cabeça para a injustiça. Na verdade é o contrário. Quanto mais preciso você for na sua atuação, mais reconhecimento você vai ter. Você precisa verificar como a instituição olha o policial militar, o que ela espera do policial militar, e você fazendo essa entrega, você ter o reconhecimento que você sempre almejou. Mas Renato, eu faço isso há anos e não tenho reconhecimento na Polícia Militar.
Então um ponto de reflexão é, será que você está fazendo a sua melhor entrega, o seu melhor serviço, tudo minuciosamente baseado no que a Polícia Militar espera de você? Se você já faz isso, então você precisa ter paciência. Se você não tem a melhor entrega possível, se você não está atuando com a máxima precisão, então a gente precisa melhorar esse ponto para que você tenha reconhecimento a longo prazo na Polícia Militar e não só reconhecimento, afastar o risco de responder eventual processo ou de ter aquelas dores de cabeça do dia a dia que pode ensejar eventual comunicação disciplinar. Então, para mim, ter uma carreira de sucesso, e para a maioria dos policiais militares, ter uma carreira de sucesso é poder voltar para casa sem preocupações, sem processos e principalmente com reconhecimento da Polícia Militar. Uma carreira que você possa finalmente ter orgulho de estar na Polícia Militar. Isso nós sabemos que muitos policiais eles perdem durante o curso de suas carreiras e é possível resgatar a certeza de que nós estamos no lugar certo, fazendo o nosso melhor. Tudo isso passa por uma compreensão do que a Polícia Militar espera de você e isso não é tão difícil. Como eu disse, não é abaixar a cabeça para injustiças ou irregularidades, seja de quem for. É fazer e entender o que a Polícia Militar como instituição espera de você. A instituição. Se você der murro em ponta de faca lutando contra a instituição e as normas internas, ou não se preparar, nada vai mudar. Não é não se insurgir contra injustiças. Você pode se insurgir, você deve se insurgir contra injustiça. Eu estou falando aqui de, eventualmente, você não seguir os parâmetros de atuação da Polícia Militar. Aí você está dando murro em ponta de faca, você está abrindo um leque de possibilidades de você ter de sabores na sua carreira. Então, seguir normas internas, POP, ICC, diretrizes, os julgados dos tribunais, o próprio RDPM, inclusive o Código Penal Militar, te traz muito mais tranquilidade, te traz muito mais reconhecimento, te traz efetivamente uma carreira de sucesso. E tudo isso, essa atuação mais precisa, ela vai diminuir o risco e a pressão do dia a dia de que a qualquer hora haverá uma injustiça, que você pode passar um constrangimento, que você pode ser comunicado. Isso para mim sempre foi uma carreira de sucesso. Não sei se você concorda. Se você concorda, então acompanha comigo. Então agora eu vou te ensinar os 3 pilares de uma carreira de sucesso na Polícia Militar. O que na minha compreensão são esses 3 pilares de uma carreira de sucesso e eu vejo que eu tive essa carreira de sucesso na Polícia Militar. Já passei muitas dificuldades, já passei muita injustiça, já passei muitas injustiças, mas o conhecimento sempre me trouxe uma proteção, uma salvaguarda para que nos momentos de injustiça eu conseguisse tanto me defender quanto demonstrar que eu atuei de maneira correta. Com tudo isso, você consegue evitar transgressões disciplinares, como você consegue ter mais reconhecimento, que vai pela compreensão do que, como eu disse, a polícia espera de você, como você pode ter uma vida muito mais tranquila e livre de riscos na Polícia Militar, podendo finalmente viver em paz e poder estar de bem com a instituição. Então a gente vai passar pelos 3 pilares. Então agora nós vamos ter uma carreira mais segura, com perícia, com prudência e muito preparo. E ter segurança jurídica é mais complexo do que parece. Primeiro porque ter segurança jurídica é necessariamente ter um sistema de normas justo, um sistema que protege o policial militar, é ter um sistema de norma que protege o policial militar. E as normas hoje protegem o policial militar? Não. Os tribunais protegem o policial militar? Não. A gente sabe que a carreira policial é uma das mais desvalorizadas. Então o que está dentro do seu controle? Como ter segurança jurídica nesse cenário de um sistema que não protege o policial militar? Então a primeira coisa, você tem que conhecer as normas internas da Polícia Militar. Você tem que conhecer o sistema disciplinar. Você tem que saber o que é uma transição disciplinar e o que não é uma transição disciplinar. Não somente para não cometer a transgressão disciplinar, mas para saber as providências que devem ser adotadas quando você é o mais antigo daquela situação. Tudo isso sendo muito justo, então você precisa conhecer o direito disciplinar para aplicar de maneira justa o regulamento para o seu subordinado e evitar, inclusive, injustiças para esse subordinado e também para se proteger de cometer transgressões disciplinares.
Então você tem que conhecer o RDPM e também precisa conhecer os principais crimes militares, os mais recorrentes. Não tem como ter segurança jurídica sem conhecer a tríade, olha, normas internas, RDPM e Código Penal Militar. Se o sistema ele já pode ser injusto pela sua estrutura, se já há muitas injustiças que acontecem em todos os lugares, o que esperar quando você ainda atua contrariamente às diretrizes da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Pública, quando não sabe o que é ou não é uma transação disciplinar, quando não conhece o RDPM, quando não conhece o Código Penal Militar ou os principais crimes militares. Desconhecer essas normas aumenta muito o potencial de ser comunicado, de responder um processo disciplinar, ou mesmo um IPM ou um crime no TJM. Então, tão importante como ter um bom profissional para te defender, para ter segurança jurídica, você precisa conhecer as normas internas, o RDPM e o Código Penal Militar. Vamos atuar no que está no nosso controle e é isso que nós podemos fazer, nos preparar. E o segundo pilar é o controle e previsibilidade nas suas ações. Para você ter o pleno controle e previsibilidade na sua atuação, você precisa necessariamente saber como atuar antes mesmo da ocorrência acontecer. Precisa já ter projetado na sua mente, na sua cabeça, como atuaria se uma determinada situação ou ocorrência fosse para um lado ou para outro, para um lado não desejado. Muitos policiais eles deixam para pensar na ocorrência quando ela está acontecendo e nem sempre conseguem decidir com segurança, com precisão, com assertividade. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, estudar com antecedência, verificar casos que deram errado e o porquê deram errado e saber como aplicar a melhor técnica e o que a Polícia Militar, as leis e os tribunais consideram como uma atuação correta. Então, fazer um estudo de caso, não só um estudo de caso de técnica para você se proteger, técnica operacional efetiva, mas também normativo, como você deliberaria naquela ocorrência em específico. Só assim você terá controle e previsibilidade. Você vai precisar ter precisão na sua tomada de decisão e é esse o nosso terceiro pilar, a precisão normativa na sua atuação. Então agora, tratando do nosso terceiro pilar e o mais importante, ter precisão na sua atuação. O que você responderia para o promotor em um processo no TJM, em uma ocorrência de entrada em domicílio, se eventualmente a sua entrada fosse considerada sem justa causa? Ou se ele perguntasse se a medida era urgente e indispensável naquele momento? E se, mesmo com a autorização do morador, se você gravou a concordância desse morador na entrada de sua residência. E se ele reverter essa autorização em juízo? Se ele falar que foi coagido pela equipe? Como você traria os parâmetros corretos ali para justificar a sua entrada em domicílio? Saberia quais são as exigências dos julgados do STJ para entrar em domicílio? E se a corregedoria, em uma outra ocorrência, te perguntasse qual o fundamento da sua abordagem policial, da sua busca pessoal? E se eles interpretassem que lançar uma informação equivocada no seu RSO pudesse ser falsidade ideológica? O que o seu relatório diria? Você teria segurança de que tudo foi realizado da maneira correta? Uma denúncia na corregedoria hoje te faria perder o sono? Ou você saberia que está tudo sem novidade porque atuou com muita precisão? E se os juízes militares, em uma outra ocorrência, te perguntassem se você fez o cerco da maneira correta? Se o promotor te perguntar se você entrou na contramão de direção em um acompanhamento, em uma ocorrência em que houve acidente de viatura? E se gerou lesão em um motociclista que vinha no sentido contrário? E se esse motociclista vier a óbito, você teria certeza que você atuou com precisão? Atuar com precisão é saber como atuar em cada um desses casos, é antever como atuaria e saber como pensar o direito na prática. Pode ou não entrar na contramão de direção? E se eu posso? E se gerar lesão, vou responder no TJM? E se houver óbito em um acidente de viatura, vou responder por homicídio? Como eu poderia atuar para, mesmo em um caso dessa natureza, ter meu processo arquivado? Veja, ter um bom profissional, um bom advogado é fundamental. Claro que sim, mas é mais que isso. Você precisa ter os elementos necessários para tornar mais evidente que a sua atuação está nos parâmetros exigidos
tanto pela lei quanto pela jurisprudência, que a sua atuação foi tanto esperado pela instituição policial militar de acordo com as suas normas internas, mas também pelo TJM, tanto de acordo com a lei penal militar quanto dos julgados, dos precedentes do TJM. E olha só, eu vou explicar racionalmente porque o policial militar ele é comunicado disciplinarmente. Por que ele responde um PD, responde um IPM, um processo regular, um PAE, um PAD, um CD ou um CJ. A origem de uma comunicação disciplinar ou mesmo de um crime militar está em regra na violação do RDPM ou do Código Penal Militar. Veja só, no RDPM existem 132 transações disciplinares previstas no artigo 13, mas na verdade o número de transações disciplinares é até maior do que isso. E no Código Penal Militar há previsão de inúmeros crimes militares e, como se não bastasse, os crimes comuns, a partir de 2017, também passaram a ser crimes militares se cometidos por militar em serviço. E qual que é o impacto disso para o policial militar? Eu vou citar dois que eu considero os mais importantes. Primeiro, você não será julgado no TJ, mas sim pelo TJM. E o segundo, não há Lei 9.099 para os crimes militares. E há muitos outros impactos, como a ausência de fiança, que deixa a norma muito mais incisiva para um policial militar quando a gente compara uma mesma conduta cometida por um policial civil de serviço e um policial militar de serviço. Tem tratativas diferentes? Sim, penal e juridicamente tem tratativas diferentes, inclusive para aqueles crimes que eram considerados comuns antes de 2017, quando cometidos por policial militar de serviço. Então, antes de 2017, o crime era comum, agora é crime militar por extensão. O crime vai ser julgado pelo TJM, não tem 9.099 e não tem fiança. E em questão de transações disciplinares, nós temos, como eu disse, 132 transações disciplinares previstas no parágrafo único do artigo 13 do RDPM, mas não é só. Se eventualmente a autoridade disciplinar verificar que você violou valores ou deveres da instituição, a gente tem mais que 132 transações disciplinares, porque violar valores e deveres da instituição também será transgressão disciplinar. Então o rol de transgressões é maior, inclusive, que 132 transgressões, as que já estão previstas no artigo 13 do RDPM. Se você violar valores do artigo 7º, deveres do artigo 8º, violar a deontologia policial militar, você também comete uma transgressão disciplinar. Mas dentro desse quadro, é possível não cometer transgressão disciplinar? Se você se preparar, estar muito bem preparado, eu entendo que sim. Lógico, vai exigir um esforço de preparação? Vai exigir um esforço de preparação. Mas quando a gente coloca na balança o esforço e os riscos que o policial militar tem, com certeza esse esforço ele vale bastante a pena. E aí o esforço em quê? O que você precisa para dentro desse rol de normas do Código Penal Militar, do RDPM, você não cometer transgressão disciplinar ou crime militar? Você vai precisar enxergar com muita clareza as normas internas da Polícia Militar, o Código Penal Militar e o RDPM. Eu tinha muita dificuldade no início de entender tudo isso. No segundo ano da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu fui um dos alunos que fiquei com o maior número de LC. Eu tinha o maior número de anotações, mas eu transformei a minha carreira. E como eu consegui transformar a minha carreira? Então, entendendo esse sistema de normas, que demorou bastante. Então, foram quase uma década de SJD, como chefe SJD. Foi também um período bastante grande como PPJM, então tirando as escalas de Polícia Judiciária Militar e todo o preparo que eu tive que ter também na formação jurídica para trazer essa sustentação, para enxergar o sistema com clareza e saber o que eu precisava ou não fazer, como atuar ou não. Isso gerou um impacto significativo na minha carreira. E foi entendendo todo esse sistema com muita clareza que eu saí de uns alunos mais anotados na escola, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para um dos oficiais que se tornou uma das maiores referências em normas internas da Polícia Militar, do direito administrativo disciplinar militar e no direito penal militar. Então,
essa projeção da sua carreira é possível? É possível. Eu passei por isso e eu consegui transformar e projetar a minha carreira. Mas qual foi o caminho que eu segui para compreender tudo isso, para enxergar essas normas com muita clareza? Então, primeiro, eu me formei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, depois eu me formei em Direito na USP, na sequência, em Gestão de Departamento Jurídico no INSPER, e tudo isso ainda trabalhando diariamente nas SJDs por quase 10 anos. Foi aí que o sistema ele começou a fazer lógica para mim. Foi aí que eu consegui decidir com precisão e auxiliar, inclusive, os meus comandantes, sendo quase sempre a referência ali quem era consultado para a tomada de decisão nas questões normativas mais complexas dos batalhões que eu trabalhava. Então foi uma jornada e tanto, né? Foi uma jornada que me desgastou muito, de muito tempo de preparo, mas que me trouxe excelentes, excepcionais resultados. Depois disso, eu fui convidado para ser assessor parlamentar, o que fez com que eu ajudasse ainda mais os policiais militares, sobretudo estruturando o projeto de lei de interesse para os policiais militares. Os mais antigos sabem que fui eu que estruturei normativamente a Lei Complementar 191 de 2022. Então é a lei que retornou a contagem de tempo de quinquênio, sexta parte e LP. Então eu cheguei a fazer a estrutura normativa dessa lei e ganhei inclusive uma placa quando essa lei ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República. Hoje eu consigo ver com muita clareza o sistema normativo, ainda mais sendo advogado especialista em direito policial e em direito militar, o que me traz ainda mais experiência. Então eu resolvi pegar todos esses anos de conhecimento, toda essa dificuldade que eu tive, que eu organizei na minha cabeça para conseguir enxergar com muita clareza cada um dos pontos relacionados às normas internas da Polícia Militar e de evitar transgressões disciplinares. Então peguei tudo isso e criei o MikeFlix. E no MikeFlix eu fiz a seleção do conteúdo que o policial militar ele deve ter conhecimento para evitar erros que redundam em comunicação disciplinar, em PM, sindicância, em crime militar, em IPM, em PAE, em PAD, em CD, em CJ. Então peguei todo esse conhecimento de anos e transformei no MikeFlix. Então você tem ali tudo disponível para você, tudo gravado para você acessar a hora que você quiser. Então para chegar nesse ponto de entender o sistema e fazer essa seleção de aulas e criar o MikeFlix, eu gastei 4 anos para me formar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, 5 anos para me formar em Direito na USP, gastei mais quase uma década como chefe das SJDs e como oficial PPJM, e mais outros muitos anos como assessor parlamentar e advogado especialista em Direito Policial e Direito Militar. Se a gente somar tudo isso, são incontáveis os anos focados diariamente no direito militar, no direito policial, que fizeram com que eu conseguisse projetar realmente a minha carreira na Polícia Militar. Claro que eu fiz muitos desses cursos em concomitância, o que reduziu um pouco o tempo de aprendizado. Agora, se você considerar isso individualmente, são mais de 15, 20 anos de preparo para chegar nesse ponto de conhecer com muita clareza, ter muita visão, saber decidir com precisão as questões relacionadas às normas vinculadas ao policial militar, ao seu dia a dia. Mas claro, você, policial militar, você não vai ter 15 anos, você não vai ter 20 anos para aprender tudo isso. E a polícia ela não vai esperar esse tempo todo para começar a te cobrar. A cobrança ela começa no primeiro dia, na primeira ocorrência e vai permanecer durante toda a sua vida na Polícia Militar e toda a sua vida na viatura, no patrulhamento. E pensando em ajudar o maior número de policiais militares e transformar tanto as suas vidas profissionais quanto as suas carreiras, eu criei primeiro os 30 anos sem novidades. Quem é mais antigo, acompanha, sabe da importância dos 30 anos sem novidades. E depois o MikeFlix, com todo esse tempo de preparação e experiência e com os custos de todos os professores que estão conosco nesse projeto. São inúmeros os professores, tá? Cada um especialista em uma área para te trazer sempre o melhor conteúdo, o conteúdo mais preciso. Eu poderia cobrar bastante caro por esse treinamento, mas muitas pessoas não teriam
acesso, muitos policiais militares não teriam acesso. Por isso eu resolvi cobrar apenas R$ 89,00 por mês. Esse valor ele é acessível considerando todo o investimento que eu fiz na contratação dos melhores professores. Nosso projeto já ultrapassou 70, 80 mil reais de investimento. Isso sem considerar o tempo que eu passei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco para cursar Direito na USP e a experiência como chefe de SJD por quase uma década. Tudo isso é o melhor do direito militar, do direito policial, de maneira prática e direta ao ponto, pensado e organizado minuciosamente para você por um valor mensal extremamente acessível se a gente considerar todos esses fatores, a quantidade de professores, os gastos, o tempo de preparação, tudo isso condensado e organizado para você. E tudo isso sem considerar ainda o bônus. Se você se inscrever agora, você vai receber o convite para entrar na jornada 12x8, que é um desafio que eu criei para você, para que nos 7 primeiros dias você já tenha resultado. E como funciona? De maneira organizada e estratégica, eu ajudo você a seguir um cronograma que eu preparei para alcançar os resultados de maneira rápida. Então todo dia eu vou te enviar no seu WhatsApp 2 ou 3 aulas para você poder assistir nos 7 primeiros dias. Você vai ter resultados rápidos. É um roteiro, é um manual para você começar já muito bem. E agora, o que você tem que imaginar? Imagina se você não se preparar. Quantas ocorrências complexas ainda você vai atender nos próximos anos? Será que você vai sair de cada uma delas isento de preocupações, sabendo que atuou com maneira correta, sabendo que atuou de uma maneira muito precisa? E se algo der errado, será que você vai ficar preocupado se colocou ali no RSO o que deveria colocar, se alguma câmera te gravou? Isso vai impactar essa pressão de não saber se atuou da maneira correta? Vai impactar na sua vida profissional, no desenvolvimento da sua carreira? Quanto isso te leva também de pressão do trabalho para casa? Será que você vai conseguir proporcionar o melhor de você para a sua família? Esse é o ponto. Esse é o ponto de não estar preparado. Agora se imagine conosco no MikeFlix. Então, se inscrevendo agora, você já recebe a inscrição para o Jornada 12x8. Eu já te mando o cronograma das primeiras aulas. No primeiro dia você vai fazer 3 aulas e na sequência eu vou te mandar em sequência de 2 para que nos primeiros 7 dias você assista 13 aulas que já vão trazer os primeiros resultados. Agora imagine isso em 60, 90, 120 dias. Quanto não vai te trazer de projeção, de precisão, de segurança jurídica e de melhora no seu ambiente profissional. E você também pode usar as nossas aulas para estudar para concurso interno, o que se você conseguir ali passar no concurso, a projeção que isso vai ter com a sua família, financeiramente, o que você vai conseguir proporcionar. Então uma casa melhor, um carro melhor, melhor qualidade de vida, um ambiente melhor para o desenvolvimento de todos os membros da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Então se imagine daqui 6 meses ou um ano, onde você estará se não tomar essa decisão agora. O que você pode perder? Quais os riscos do descumprimento dessas normas que a gente mencionou aqui? Agora imagina se você se inscrever agora conosco, entrar já na jornada, já iniciar as primeiras aulas, onde você vai estar, quanto positivamente isso vai impactar no seu dia a dia, quanto isso vai transformar a sua carreira, te dar muito mais tranquilidade. Então, na primeira parte do nosso treinamento, esse dos primeiros 7 dias, se você decidir começar já conosco hoje, você terá acesso às 13 aulas baseadas na minha experiência como advogado especialista, em direito policial e direito militar e mais toda a experiência que eu tive nas SJDs por quase uma década. Então, assina o MikeFlix, você já vai ter acesso a mais de 100 aulas, mas no Jornada 12x8 eu vou te mandar um cronograma. Eu vou conduzir você para assistir a base que todo policial ele precisa ter de conhecimento. Então, o Jornada 12x8, você assina, recebe o convite no seu WhatsApp e faz a adesão. Fazendo a adesão, você já recebe as primeiras aulas no seu WhatsApp. O Jornada 12x8 ele é um conhecimento para nivelamento. Se você acha que sabe o conteúdo que eu estou te encaminhando, você precisa assistir mesmo assim até o final. Eu explico os motivos nas mensagens, mas, em síntese,
além de ele ser um nivelamento, pode ser ali um ponto essencial que você acha que se recorda e eventualmente não se recorda, que o promotor vai perguntar no TJM, que eventualmente seu comandante vai te indagar analisando sua copy. Então, para um nivelamento inicial, é importantíssimo que você assista e não pule nenhuma das 13 aulas. Um conhecimento de alto nível, na minha percepção, eu sempre fiz isso na minha carreira de estudos, isso sempre me trouxe muitos bons resultados, ele exige humildade. Então, siga o cronograma inicial que eu fiz para vocês, foi muito bem pensado, não pule nada, isso é feito com as estatísticas aqui de maior incidência de abertura de processos, com a minha experiência, então estatísticas aqui do nosso escritório, então não negligencie nenhum conhecimento. São 7 dias passam rápidos e vão impactar até o seu último dia na Polícia Militar. Então só com esse primeiro desafio, Jornada 12x8, que é exclusivo para quem assina o MikeFlix, então você vai assinar o MikeFlix e você vai ter acesso a todo o conteúdo. O Jornada 12x8 ele é um desafio que você vai seguir conosco nos 7 primeiros dias para resultados rápidos. Então, só com esse desafio você já vai se diferenciar. Não só em relação aos demais, mas principalmente em relação a você mesmo. Então você vai sentir um policial militar diferente. Quem você era uma semana atrás e quem você vai ser depois das 13 primeiras aulas. Então, você já vai se colocar num patamar diferente, já vai se colocar em um excelente nível. É um básico muito bem feito e que gera resultados. Então as aulas são claras, são muito objetivas. Se você acha que você não tem tempo, não precisa se preocupar. As aulas são gravadas, você pode assistir quando e onde você quiser, até no carro, na moto. Se você é do interior e vem para a capital, no ônibus é um tempo ali que você pode utilizar para se preparar. Então apenas 15, 20 minutos por dia podem fazer toda a diferença na sua carreira. E depois desse treinamento, então terminei esse desafio, Jornada 12x8. Nós temos inúmeros outros módulos mais técnicos, focados no direito penal militar, no direito administrativo disciplinar e na jurisprudência dos tribunais, que, como você sabe, mudam a cada dia. Cada dia o STJ decide algo de maneira diferente. A gente precisa conhecer também os julgados do TJM e nós sempre trazemos conteúdos novos, sempre conteúdos atualizados no MikeFlix. Então nós vamos ensinar como você vai evitar crimes de maior incidência com análises práticas dos julgados do TJM, garantindo que você não cometa erros que são muitas vezes completamente evitáveis. E o melhor é que você não precisa gostar de direito, você não precisa estar cursando direito. Esse curso é para policial militar. Então não é um curso para advogado, em que pede se você for um advogado e atua na área de direito penal militar, de direito policial, é um conteúdo extremamente relevante, mas esse é um conteúdo feito para policiais militares. Para policiais militares atuarem com mais precisão, entendendo o Código Penal Militar, o RDPM e as normas internas. Então, tão somente por saber com muita clareza por que você está tomando determinada decisão, seja no seu dia a dia no quartel, seja nas suas ocorrências, isso já vai trazer uma diferenciação bastante grande para você. Então, você vai chegar em casa depois do trabalho, tendo a certeza que fez tudo certo, sem levar a pressão do trabalho para sua família. Então lembra, o que a gente está disponibilizando aqui é a transformação da sua carreira. Assim como eu consegui transformar e projetar a minha carreira na Polícia Militar, me tornando uma das referências em direito disciplinar militar, em direito penal militar, você também pode trazer uma carreira com muito mais tranquilidade, com decisões mais assertivas. Então, esse conteúdo ele é essencial para que você não cometa erros e atue sempre de maneira correta. As aulas são diretas, focadas em tornar você um policial militar padrão e evitar injustiças e todo aquele sentimento de insegurança jurídica por falta de conhecimento. E agora você tem 2 caminhos. Continuar onde está, com toda essa pressão, que talvez só aumente com o tempo, em todas as ocorrências que você vai atender daqui até o final da sua carreira, ou fazer como mais de 1.900 policiais militares que entraram no MikeFlix e já transformaram as suas carreiras, com muito mais precisão, com mais reconhecimento, com mais segurança jurídica, com mais assertividade no seu dia a dia. Então comece o seu desafio hoje mesmo.
inscrevendo-se no Jornada 12x8 e veja os primeiros resultados já nos primeiros dias. Resultados que você levará com toda a certeza para toda a sua carreira. Isso trará tranquilidade de atuação, maior reconhecimento no trabalho, mais precisão na sua tomada de decisão e uma melhora da sua qualidade de vida em todos os aspectos. Inscreva-se agora mesmo e eu já te envio as suas primeiras aulas, o seu primeiro cronograma, as aulas que você tem que fazer no seu primeiro dia. Então já vou te enviar a inscrição já nos próximos minutos. Tudo organizado e direto ao ponto para você já acessar e começar hoje a transformação, a projeção da sua carreira. Eu te vejo no MikeFlix.